tudo tão amarrado que daí na hora... Já começou, e você é bem-vindo para mandar seu e-mail e participar desse papo que a gente está tendo hoje com o Sérgio Pavarini. Sérgio, obrigado por você estar aqui com a gente essa tarde. Junto com meu amigo Carlos Bregantin. E vamos fazer um papo aqui sobre um montão de coisa. Assim, eles que estão do lado de lá estão sendo incluídos agora, mas nós já estamos no papo. A gente já está um bom tempo aqui. Você diz uma coisa, só para depois a gente dar continuidade. Existe uma canibalização das atuais mídias, por exemplo? Quer dizer, tipo, o Facebook canibalizou os blogs, né? Ou o Twitter já havia canibalizado, né? Existe isso, e quem é do ramo como você e os outros se preocupam com isso, de estar na mídia que está mais pegando no momento, por exemplo? Acho que existe assim um lance de superposição. Por exemplo, o Twitter é super comum, o cara está assistindo televisão e vai comentando a novela. O futebol, né? É super legal. Novela e futebol são os dois grandes assuntos. Assim, eu coloco um texto bem massa, assim, daí eu tenho lá 20 RTs. Daí eu faço um comentário da novela que eu só assisti um pedacinho, verdade, eu nem estou assistindo essa novela. Aí tem lá 200 RTs em 2 minutos. Então, são assim, assuntos que movem. Mas é importante você estar em todos esses canais. Só que cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua dinâmica. Agora, por exemplo, o Facebook engoliu o Orkut. Isso sim. Tá. Isso. Aí nesses casos, o Orkut morreu mesmo. Sim, né? esse faleceu. Mas, por exemplo, no seu caso, que nem o Pavablog sofreu, vamos colocar assim, diminuição de audiência, de frequência, de permanência de gente lá em relação ao Facebook e o Twitter, por exemplo? A gente está em todas essas plataformas. Vocês estão lá, A gente está em todas essas plataformas usando, e conversa tanto no Facebook como no Twitter. Então, e sei lá, o lance da audiência, assim, não existe essa escravidão. Acho que desde o início a opção sempre foi pela relevância. Então, você ser escravo dos números significaria sempre você abrir mão de certos princípios. E acho que a relevância fica bem melhor. Em determinados momentos é sempre importante, mas deixar um conteúdo legal é mais desafiador do que você conseguir audiência. A audiência não é tão difícil conseguir. Embora, né, filho, nós estamos aqui com o Sérgio Pavarini, que é um dos campeões de seguidores, né? O blogueiro. Aliás, falando em blogueiro, né? Você acha que Martinho Lutero foi um blogueiro no seu tempo? Esse papo das 95 teses lá na porta. Imagina um instrumento desse na mão daqueles caras, né? A gente está vivendo um período assim muito singular da história de poder, com um clique, falar, espalhar ideias, às vezes corretas, às vezes incorretas, mas para um monte de gente ao mesmo tempo. E o lance de você ser blogueiro, você está na janela vendo o que acontece. Então você imagina, por exemplo, citando Lutero, ele ali vendo a coisa acontecer ali, se ele precisava falar com alguém a 200 quilômetros, ia levar não sei quanto tempo para chegar. Hoje a gente consegue ao mesmo tempo avaliar a reação assim que está acontecendo em todo o país. Você consegue ser sensibilizado por imagens hoje como aquelas horríveis lá da Síria, das crianças. Assim está acontecendo tudo. E o lance, eu classifico o lance de ser blogueiro como você está na janela, você está vendo o mundo passar. E isso acho que para a igreja é uma posição diferente, porque a gente sempre ficou... Nossos templos, alguns não têm nem janelas, né? São tão feios do ponto de vista, a gente é pobre do ponto de vista artístico. Então a gente ficou sempre tão em si mesmado, e hoje o mundo está aí passando e a internet está nos ajudando a enxergar o que existe. Você tem como... Eu acho que algumas janelas de algumas reuniões da igreja são os iPhones ligados online. Né? Que eu acho ótimo. Quando o sermão ainda assim está meio capengo, o cara vai ali navegar e vai ler blog de alguém. Faz de conta que eu estou procurando o texto bíblico, mas daí você já vai... Eu como tuito nos cultos também, é uma boa desculpa. É difícil hoje, cara, assim, você passar 40 minutos concentrado. Mesmo naqueles cultos em que se pede encarecidamente que desligue os celulares. Então, ele está desligado. Ele tá no modo avião, né? Tá no vibracal, né? Modo culto. Pô, vai ser legal. Se ele estiver falando uma coisa interessante, eu vou twittar e vai repercutir. Vai ter bastante gente ouvindo, eu acho. Você acha, por exemplo, nesse tempo em que, por conta do que você acabou de falar, quer dizer, as imagens chegam,
né? Mas as mídias, os blogs, enfim, encorajaram o brasileiro, que é tido como um povo que não lê, a ler mais, ou isso piorou ainda mais no que diz respeito a ele curtir a imagem e não aprofundar na leitura, por exemplo? Putz, melhorou pra caramba. Você é um leitor, tipo, inveterado, né? Sim, ganancioso. Sim. Né? Nem leio com aquele seu trecho lá que você está falando, os livros que você está lendo, nem leio aquilo, para não ficar culpado a vida toda. Eu trabalho com esses livros, né? Eu preciso ler, trabalho também. Na verdade, o tempo que a molecada está conectada, não deixa de ser leitura o que eles estão lendo. Eles não estão só vendo imagens. Então, é claro que existe um nível de concentração menor, mas eu tenho a alegria de dizer que as pessoas estão lendo muito mais, especialmente os jovens aqui no Brasil. A gente tem autores aí que fazem livros para jovens que estão vendendo, assim, vejo cenas assim lindas, entrevistei adolescentes, assim, olha, passei a ler por causa da autora X, aprendi a ler, e assim, adolescente de 12 anos lendo 400 páginas em 2 dias. Assim, é de você ficar envergonhado de você ver o nível de engajamento, assim, por bons livros. Acho que isso estava faltando também. Então, do tipo, é positivo, né? Bem positivo. A chegada, né, das mídias do modo como todo mundo produzindo, né, Sérgio? Eu acho que esse é um outro lado também. Porque assim, se lê, mas também se produz. Eu acho que a internet, os blogs, as redes sociais, elas deram essa possibilidade do camarada produzir, escrever, ainda que mal ou bem, mas ele está se arriscando a escrever e a produzir texto. É legal que você, ao contrário do livro, onde você vai... É o livro da Janet Oak, uma vovó americana que eu entrevistei algumas vezes. Ela fala que os livros são os pequenos missionários dela. Ela vende 1 milhão de livros por ano e começou a escrever com acho que 50 anos de idade. Que legal. Então o livro vai para um lugar que você não sabe. Na internet o cara já interage ali, já reage ali. Pô, não concordei com isso. Como que é isso? Vamos conversar, vamos bater uma bola aqui. Isso assim é a coisa mais legal para quem é autor, para quem produz um conteúdo. Por isso que eu estimulo todo mundo a escrever, a ter o seu blog, ou seja no Facebook, enfim. E adoro ler gente nova escrevendo. Assim, na verdade, eu leio mais pessoas novas do que as pessoas que vão sempre defender as mesmas, né? As mesmas ideias. Chovendo no molhado. E tentar ter razão. Isso é uma coisa assim que me cansa muito na internet. Assim, depois de ler tantas coisas, assim, eu dei uma limpada no meu feed, assim, as pessoas que têm o samba de uma nota só, assim, né? São 7 notas musicais, mais alguns acidentes, as pretinhas lá, e tem uma possibilidade imensa fazer uma de sinfonia música para você fazer. E tem gente que quer só um batidão com 3 acordes e 4 palavras. Depois reclama do funk. Pode ser funk ou pode ser gospel, os 3 acordes, certamente, certamente. Agora tem o pessoal que quer, assim, por exemplo, em páginas como a sua, né, que é vista e lida por muitos, ter o seu minuto de fama e criando um debate absolutamente desnecessário, né? Mas ele a partir dali ele ganha visibilidade. Isso tem muito também, né? Comigo não dá certo essa estratégia. As pessoas já desistiram disso porque eu não respondo. Tá. Se ela vai na área de comentários, eu já tenho o blog todo, sei lá, 50 mil posts. A área de comentário é dela. Foi lá, discordou, beleza, seja uma coisa respeitosa. Raramente apago algum comentário e assim não. Você os lê? Todos eles, todos eles. Para obter a minha atenção, eu diariamente respondo assim, uma centena de e-mails via os 2 perfis no Facebook, Twitter. Eu sempre adoro interagir com as pessoas. Minha vida é isso. Quantos clones você tem, Sérgio? Oi? Quantos clones você tem? Olha, na maioria das vezes a minha secretária tem minha assinatura, mas tudo que é pessoal sou eu que respondo. As coisas básicas ela responde, mas assim, o papo é meu. Uma opinião pessoal sua a respeito de quem está, por exemplo, nas mídias, mas é um espectador. Não necessariamente. Ele produz, ele escreve, mas ao mesmo tempo ele é um espectador, ele nunca interage. Qual é a sua opinião pessoal a respeito disso, por exemplo? O cara está lá, ele põe o pensamento dele e tal, mas fica como espectador de tudo, né, e não interage. Nunca você vê o cara interagindo, por exemplo. Esses dias eu estava lendo um texto, eu achei interessante. Acho que o grande mal do Facebook em relação ao Orkut é que você forma um grupo
em que você já conhece as pessoas, em que existem algumas poucas afinidades, então você, na verdade, é quase que uma clausura. Um clubinho. Você está ali com seus amigos, com a sua família, falando dos mesmos assuntos, então dificilmente você vai crescer ouvindo pessoas que falam a mesma coisa que você faz. E o legal da internet é você poder ouvir outras opiniões, descobrir novos talentos. Por isso que eu adoro abrir, especialmente aos domingos, espaço no Pavablog para textos de gente nova, molecada. E não corrijo, não. Pode ir com erro, não tem o menor problema. O importante é que tem gente pensando, tem gente escrevendo, tem gente ousando fazer alguma coisa diferente. Então, acho que a gente deve sempre possível romper essas fronteiras. E o diálogo é saudável. Só que hoje tem tanta briga na internet, é um porre tão grande, que as pessoas acabam se calando até porque... Só que isso é ruim. Então, essa é uma pergunta que eu ia somar com a do Brega, que é o seguinte, essa questão da interatividade, de não ser um mero espectador. Mas quando que você acha que é interessante assim, interagir, responder? Interaja nos lugares ou com pessoas que você chamaria para jantar na sua casa ou para tomar um café no bar. Com alguém que você se sentaria à mesa, que é uma coisa sagrada de você repartir um espaço. Se não existe essa afinidade, não gaste seu tempo num lugar onde você não vai ser bem recebido, onde você não vai ser bem tratado e respeitado. À mesa, dificilmente no almoço de domingo em família você vai brigar porque é macarronada, não sei o quê. Não, dificilmente isso acontece. É um momento assim raro hoje pela nossa rotina de você estar junto. O papo na internet é a mesma coisa. Não gaste com quem você não tem intimidade suficiente. Ou o cara vai ser protocolar, ou no caso de alguns o sucesso vem justamente de ser mal educado, ou de começar a brigar, ou de querer ter razão. Isso para mim assim é uma coisa que teria que ter sido resolvida assim com 7, 8 anos de idade. Não deveria nem estar no blog quem quer ter razão com as coisas. Manu tá mandando um abraço aqui de São Paulo pra gente. Tá aqui o Tiago Azevedo de Belém, Pará. Abraço, Thiago. Existe uma característica muito autobiográfica nas redes sociais. Isso prova a forma como as pessoas postam suas fotos nas redes, ao mesmo tempo em que há uma pulverização de textos e conteúdos. E há muito lixo eletrônico. Ele diz aqui, manda outro e-mail, um abração para você, o mesmo Thiago. Valeu, Thiago. Lembro que quando iniciei o Descanso da Alma como blogueiro, o Pava já tinha 2 anos. O blog dele é uma maravilhosa referência de bom conteúdo. Que legal. Valeu, Thiago. Obrigado pelo seu... Bom, Thiago é isso. Aliás, tem um blogueiro hoje fazendo aniversário, né? Quem que é? Moisés. Moisés está fazendo aniversário. Moisés é do Raras... Como é que é o blog dele? Meras Palavras. Meras Palavras. Abraço para você. Hoje, aniversário do Moisés. É capaz que ele tá aí, né? Tá sempre vamos comemorar depois, hein? Alice Barolo acabou de mandar um aqui, Grande Pavarina. Estamos esperando você para um café lá em Ubatuba. É Marina da Holanda. Beijo, Marina. O tio Brega curte todos os meus comentários. Aliás, o Brega curte tudo que você põe lá no comentário. Eu leio, faço como um Pavarino. Eu favorito todos os tweets que eu li. Então passo o dia ali, quase como era, né? Eu li. É deixar o recado, né? É uma forma de interação, né? Claro. Acho que é educado. A pessoa está, sei lá, no meio de 250 mil seguidores, a pessoa escreveu, eu tenho que mostrar que eu li, que eu vi, que curti, achei legal que ela gostou do post, alguma coisa, ou respeito que ela não gostou, mas nem sempre eu acerto. Agora voltando... Como que um blog pode ser mal utilizado? Mal utilizado? Assim, o blog que é o porre que vai, você falou assim de que a própria rede em algum momento vai fazer ele desembarcar. Então, vamos dizer, o cara quer começar um blog, ou ele tem um blog e tal, o que é bom não fazer? Eu tenho, assim, blog é um prolongamento da gente. Então quem é chato ao vivo vai ser mais chato ainda na internet. Até porque vai replicar muito, né? Então o que acontece? Quando o cara é muito engajado, ele faz aquela coisa assim que ele só fala daquilo. A bandeira única. A bandeira única, assim, então é complicado, fica difícil você... Tem tanta coisa acontecendo aí de legal. Eu, quando selecionei os temas para o Pavablog, eu não olhei para o mercado. Eu falei,
quero colocar todas as coisas que eu gostaria de ler. Então vamos lá, espiritualidade, sexo, as pessoas olham assim, essa música, rock, essa combinação, eu falei, mas eu não acho em nenhum lugar isso, então eu quero colocar tudo num lugar só, né? Cada um no horário e tal. E é muito engraçado em algumas igrejas que eu vou assim, às vezes, uma hora eu não tô com a molecada, daí vem um pastor assim, às vezes de uma idade assim, me fala bem baixinho, não para de fazer isso, adoro seu blog, adoro aqueles posts, eu falei o da meia-noite também, aqueles da meia-noite também, olha, principalmente eu queria muito poder falar as coisas, você fala, mas você sabe, né, eu não posso, eu falei, não, faz por mim essas coisas todas, acho que é gostoso, então acho que as pessoas, acho que essa integridade de você ser a mesma coisa no blog e na vida, acho que isso passa para as pessoas. A gente estava conversando aqui que tudo isso que rola lá assim, é um prazer tão grande que acho que isso acaba contagiando os leitores. Então eu não estou, isso aqui foi para ganhar polêmica, esse foi para ganhar audiência, eu não sou fake assim. Eu sou assim, então aí eu adoro colocar as coisas lá. O que eu coloquei hoje de manhã? Tinha uma coisa engraçada, umas coisas, uns bafos de fofoca. Acho que da Marinária eu não coloquei ainda, ela fez um ensaio meio sensual e tá para ser pastora. Aí, então eu pego essas coisas assim que estão acontecendo, porque essa é a cara da igreja, eu acho máximo. Eu adoro ler uns blogs de fofocas assim, ego, te dou um dado, morri de sunga branca, eu me divido, então assim, a hora de... Olha, assim, eu acho legal esse momento de descompressão. A internet também é para isso. Ô Sérgio, voltando não, mas trazendo um pouco para sua caminhada pessoal, né? Quer dizer, você é um homem de comunicação, de marketing, jornalista, enfim, e isso foi até um determinado momento. Teve um momento que você fez um corte na sua caminhada e olhou para a internet do modo como você olha. Quer dizer, como é que isso se deu, essa sua passagem? Quer dizer, do cara que você era antes, né, da internet, do cara que você é hoje, por exemplo. A minha última função profissional foi como gerente de marketing dentro de uma editora cristã, e quando ela foi vendida, o processo foi bem longo, e aí foi um período suficiente assim para eu escolher que eu queria de novo, pela segunda vez, assim, virar tudo a vida, porque lá atrás fui executivo de um banco, fui assessor de alguns diretores, então andava de terno, tudo assim, daí eu falei, não é isso que eu quero na minha vida, assim, era super bem sucedido, falei, eu não quero ficar dentro de uma máquina e tal, daí fiquei um período dando aula de música, daí fui estudar jornalismo, aí falei, também não quero de novo ficar dentro de uma empresa, eu quero fazer alguma coisa maior, e acho que a internet vai ser o lance que vai dar certo, assim, se eu tivesse ideia, o tanto de dificuldade que eu iria ter, talvez eu tivesse repensado um pouquinho, assim, porque o meio ainda incipiente em termos de negócios, o volume de negócios que gera ainda é pequeno perto da mídia tradicional, mas mesmo assim são aí 7 anos de carreira solo. Então, nesse sentido, e ainda nesse campo pessoal seu, quer dizer, você era um homem bem sucedido profissionalmente no que você vinha fazendo. Isso implica, quem é bem sucedido normalmente é bem remunerado também. Verdade. Isso implica no que possui, no que tem, etc. Quer dizer, isso continuou com você, quer dizer, esse mercado é um mercado que é interessante para se ganhar dinheiro também? Em algum momento, após um bom tempo de investimento e queimando todas as suas reservas para você manter o negócio vivo, sim, é legal, tem várias pessoas que trabalham comigo, acho que o mais interessante assim, é a amplitude. Antes eu conversava com um público X, dentro da empresa X, e hoje, somando todas as mídias que você já citou, todas as semanas eu converso com 5 milhões de pessoas. Então assim, isso é lindo, é uma coisa que eu nunca imaginei. Verdade, né? Nunca imaginei, assim, o privilégio de você chegar na casa via um papo como esse, enquanto isso tem gente lendo o que a minha equipe postou em 8 ou 9 blogs hoje. A gente está conversando com gente em mais de 30 perfis no Twitter, a gente está conversando com pessoas cristãs, não cristãs, adolescentes,
assim, tudo ao mesmo tempo acontecendo, é muito lindo. É um enriquecimento, vamos dizer assim, se não é possível traduzir isso em money, né? Mas é um enriquecimento intelectual e social, tipo, impagável, né? Fora que você está perto de tudo que está acontecendo, a história da janela, você está olhando o que acontece, então você está assim, você está perto da notícia, você está assim, no calor das lutas que acontecem no país, do calor da disputa política, enfim, você está, de alguma forma, você sai da plateia e você vai para o proscênio lá para participar disso tudo no palco. Né? Agora falando em eu tenho as remuneração, comichão aqui. O Thiago Azevedo mandou um e-mail agora há pouco perguntando sobre a questão do direito autoral nos blogs. Sérgio, como é que funciona? Existe uma normatização? Existe. E tem. Antes de existir a coisa dos direitos, acho que existem princípios assim que são inegociáveis. Você copiou alguma coisa, tem que estar lá o nome do cara, o link dele. E é muito legal, porque no início um monte de gente... o Pavablog é quibador, porque vive dos posts ali. E é muito legal, porque vários dos posts que saem lá tem mais audiência do que no blog original. E assim, blogs grandes, às vezes. Então, na verdade, as pessoas curtem quando a gente seleciona. Então, acho que agora é interessante assim, você não tratar como assim, não ter essa... Primeiro porque tudo passa muito rápido. A história de eu escrever meu livro, que eu não fui lá ainda lançar, né? Não, preciso ir lá no caminho. Foi para perpetuar um pouquinho, porque quando a gente escreve alguma coisa na internet, a vida é curtíssima. Semana que vem ninguém lembra mais o que aconteceu. Então você discutir assim, não, isso aqui é meu, não, deixa eu pôr aqui. Tem gente que coloca lá a proteção que você não consegue dar Ctrl+C no blog, assim, tal. Eu nem volto assim, quero nem ver alguma... O grande barato da internet é você compartilhar, é você viralizar, é você receber e se doar. Acho que é assim a vida, acho que é uma metáfora da vida, você está ali trocando. Então, se você discutir, não, isso aqui é assim, isso é assado, não. Agora sim, você também, nessa coisa da trajetória, você é um cristão, né? Sim. E tem uma caminhada também histórica nessa chamada comunidade cristã evangélica. Eu tenho chamado de mercado religioso nesses últimos tempos, os aferidores, né, que existem para a gente avaliar algumas coisas, né? E você, vamos dizer, o Pavablog e as mídias que você usa faz críticas, assim, ora bem humoradas, né? Ora nem tanto, ou republica ou reproduz, né, algumas coisas que são muito interessantes no campo do bom humor, mas outras que são absolutamente anti aquilo que é a essência da nossa fé, não é? Como é que você se sente, quer dizer, como o cara que vai reproduzindo cá entre nós, né, aquilo que fôssemos olhar para valer a essência da nossa fé, né, e dizer assim, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu creio, né? Como é que você se sente reproduzindo assim o que está aí, né, nesse mercado? Vou dividir em duas partes. Primeiro, o lance de ser mercado não me incomoda, porque eu sou um homem de marketing e não considero que o marketing seja uma ciência engendrada no caldeirão do capeta. Eu acho marketing uma coisa altamente legal, inclusive para ser usado dentro das igrejas. Recebo boletins de marketing dos Estados Unidos que são mandados só para igrejas. Existem consultores de marketing para igrejas e ninguém olha assim, aqui no Brasil não. Tal igreja cresceu, é marketing, como se fosse assim, tivesse... marketing no Brasil é sinônimo de propaganda enganosa, é um engano ainda bem... uma confusão bem frequente. Então não vejo problema no lance de ser mercado. Problema, num dos textos isso deu um rolo lascado, problema é assim, o cantor ser um artista e falar que ele é um ministro. E que ele não recebe cachê, ele recebe oferta de amor, de 50 mil para cantar para fazer culto na feira agropecuária. Não, né? Não, aí não dá. Agora, se tem um monte de gente que engole, faz isso, também não vou levantar a bandeira e tentar moralizar. Ontem eu postei
umas frases lá, uma entrevista da Aline Barros falando sobre, ela estava acho que na festa de Barretos e tal, mas que ela era contra, mas que ela estava ali porque teria crente, assim, eu falei, meu Deus, quem acredita, assim, que discurso mais inconsistente, mas eu não tenho que falar isso para o meu público, a notícia está lá, e seria assim, menosprezar a capacidade intelectual de quem acessa o meu blog, falar para ele o que ele deve pensar. Então acho que a primeira coisa é você retratar o que é. Renato Russo, né? Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. A culpa não é do espelho, a culpa é da situação que a gente vive. Agora, uma coisa assim super importante, eu não posso me acomodar com essa situação e muito menos retroalimentá-la para ganhar audiência no meu blog. Então chega lá o vídeo que parece uma sessão, sei lá, acho que tem Baixa Umbanda, acho que tem essa denominação, e dizem que é um culto, não sei o que, eu não vou postar isso para fazer ou para dizer que está tudo errado, tá assim. Acho que é bem interessante que o período que eu trabalhei na editora eu consegui atender assim todas as fatias das igrejas. Então num dia eu conversava com um presbiteriano e no outro dia eu conversava com um neopentecostal. Seu blog, o Daniel está colocando seu blog de hoje, as postagens de hoje, evidentemente. A página de hoje, a primeira. Que o Edir Macedo apareceu ali. Alguém em sua equipe, ó. Esse do Mark Zuckerberg, eu não sei o que o Edir Macedo foi pago por fora. Vamos procurar aqui. Não sei o que ele aprontou aí, mas tudo bem. Exatamente. Porque, Brega, tem uma coisa assim que me dói bastante, sei lá, o apóstolo X aprontou mais uma, assim, parece que existe quase que um sadismo, assim, um sarcasmo de que legal, ele aprontou e agora a gente vai malhar. Pô, isso eu evito assim ao máximo colocar. Primeiro porque eu não fico feliz com isso. Segundo que é provável que eu tenha amigos nessa igreja. Eu fui neopentecostal durante 17 anos e boa parte dos grandes caras combatidos hoje eu levei para a editora onde eu trabalhava para escreverem livros. Sentei, almocei com eles então acho que é importante a gente separar. Depois que você conversa com as pessoas é difícil você sair malhando assim o discurso. Então vários dos caras aí que hoje eu combato eu já troquei e-mail, tudo. Então existem pessoas por trás. E são igrejas que, muito embora o cara seja um safado, roube e use de subterfúgio, tudo, tem gente ali sendo curada, sendo abençoada com a oração do estúpido, porque o poder de Deus, felizmente, não depende da nossa falibilidade. Então, assim, eu tento ficar longe dessas coisas aí. Okay. Chegou um e-mail da Suzy Costa, lá de Viner City. Suzy, fazia tempo, hein? Fazia tempo mesmo. Faz favor. A pergunta dela é o seguinte: o seu lado produtor musical, onde está? Ai, que vergonha. Eu ia voltar nessa coisa do músico, viu? Olha, a última vez o João me fez chorar aqui e se eu começar a lembrar as coisas eu vou chorar de novo, porque esse é um lado que está... represado? Assim, o meu período sabático está muito grande. E eu Qual foi o último trabalho que você fez como produtor musical? Assim? Eu imagino que deve ter uns... Eu dirigi o show da Mônica, né, um ano e meio atrás, mas assim, dentro alguma coisa cristã, legal, dos musicais que eu sempre fiz, deve ter pelo menos uns 6 anos. E às vezes Suzy, eu estava com amigos... almoçando no sábado e eles ficam super bravos porque eu chego a sonhar que eu estou fazendo arranjo, que eu estou ensaiando. Eu sonho assim, à noite, a hora que sai a internet da cabeça, vem a música, vem os ensaios, vem as coisas. Sinto muita falta e preciso, assim, estou em débito e estou assim, me sinto incompleto. Suzy, se eu não fizer o Sérgio para ir no sítio aí na roça e a gente conversa. Pô, tô precisando fazer alguma coisa. Tem alguma igreja aí precisando de um ministro de música? pavarini@uol.com.br, manda lá, vamos conversar aí. Tiago Mendanha de Brasília mandando um abraço para você. Tiago, querido. Sérgio. Aurélio de São Paulo aqui, boa tarde, amigos, também mandando um abraço. Uma pergunta: como que você Lito é produtor musical vê os canais do YouTube e o sucesso de muito deles? Pergunta do Lito. Os canais de humor, né? A Porta dos Fundos, eu acho assim, super legal, e não dá certo fazer alguma coisa evangélica parecida? Não dá, sabe por quê? Juntando com a história da arte, porque a arte feita dentro da igreja
você coloca limites, e quando coloca limites não é arte. Acabou, né? E o humor é a mesma coisa. É humor cristão. O que é humor cristão? Humor cristão é assim, assim. Você vai formatando, aí não vai dar certo. Então, é claro que às vezes eles curtem muito zoar com crente, não sei o quê, porque na verdade a gente é patético. Nós somos mesmo, caricatos, né? O deputado lá quer proibir que o vídeo tal, não sei o que, e normalmente eles têm 2 milhões de views por dia, então são competentes sim no que fazem, e boa parte dos crentes estão lá assistindo também, e rindo, mas depois na hora, se for no papo lá no final do culto, todo mundo não, porque o respeito, porque zombar, que parará, balela. A gente tem que aprender com quem está fazendo as coisas direito. Tomara que venham, o Jonathan Nemer saiu um pouquinho por vários motivos. Aí, aliás, tem uma matéria inédita que está lá para eu escrever sobre a história do Thales com o Jonathan. Eu vi os dois para falar sobre o humor cristão, mas eu ando trampando tanto que não deu tempo de escrever o texto. Mas tem uma reflexão interessante para falar sobre isso aí. E o Ailson Heringer, lá do Rio, quando o post de humor é levado a sério demais? Eu acho que... Ou ao contrário, né? Quando o post sério é levado quando humor, o post sério vira levado humor, na brincadeira. Vira brincadeira. Acho que aí não tem como você... Depende de cada um. Né? Quando eu escrevo, não é o meu texto mais a reação de alguém que leu. E a leitura dessa pessoa envolve o repertório cultural, envolve o temperamento dela, envolve uma série de coisas. Com humor, com vídeo, é tudo a mesma coisa. Aquilo que você produz é diferente do que o que as pessoas recebem. Justamente porque cada um tem... E é legal respeitar isso. Pior é você dizer, não, as pessoas teriam que ter dado risada, ou teriam que ter entendido. Acho que é o Mário Quintana, tem uma frase que ele diz que se alguém não entendeu o que você escreveu, tem 2 possibilidades de culpa, você ou você, nunca o leitor. Você escreveu mal e você não foi feliz. Uma coisa que você disse, outra coisa que a pessoa ouviu. Né? Sim. Essa questão. A Alice está perguntando aqui uma pergunta, evidentemente. Os web tem tá prioridade. Ligado, vamos priorizar. Os web quem tem tá prioridade. Ligado. A pergunta dela é o seguinte: depois de tantos anos com o blog, como é que o Pavarini de hoje consegue manter sua individualidade, sua vida? Ou a sua vida já misturou com o blog? Como é que é essa... com o blog nem tanto, essa membrana. Mas misturou tudo, claro, né? Tem a foto dos sobrinhos no Instagram, tem enfim, assim, eu não tenho um cadeadinho em nenhum canto. Acho que eu optei por interagir, é uma delícia. Hoje eu estava olhando lá, tem 3 mil pessoas na fila para me adicionar no Foursquare. Só pode ter 1000 pessoas. Eu falei, que coisa mais estúpida, eu só vou em padaria, colocar lá a foto da cerveja de 7,50 que eu tomei, não sei o que lá. Todo mundo já sabe o que foi isso. Então, assim, não tem uma vida glamurosa, assim, tal, de vez em quando rola, mas as pessoas curtem. Não, fala onde você foi, o que comeu, o que fez, o que comprou, ou quando estou viajando e tal, sei lá, curta, então beleza, vamos fazer, tá tudo certo. Só que não escondo nada, tá aqui, ó, a família. Você acha que tende a mudar, Sérgio? Porque assim, eu gosto disso anos atrás havia toda essa preocupação com a questão da segurança, cuidar com o que você partilha, sua vida pessoal não põe ela. Mas me parece que essa era uma leitura de uma geração que viveu numa época que não tinha tudo que tem hoje em termos de redes sociais, de blogs e tudo mais. É uma questão de hábito e as pessoas hoje elas sentem mais à vontade, pensando nessa questão da segurança, que foi tão falado no passado. Até porque o Obama está nos vendo. Aliás, boa tarde, presidente. Esquecemos de cumprimentar. Mande seu e-mail, por favor. Cara, na verdade, o que eu tenho medo, eu tenho de cair na armadilha, na esparrela da vida editada. Que é o que mais acontece no Facebook, especialmente no Facebook, e no Instagram também, onde você vai mostrar aquilo uma imagem ou uma pessoa que você gostaria de ser. Acho que isso sim, isso é pobre, isso é ruim, isso é feio. E isso acontece. Eu brinco nas palestras quando assim, o casal que tá com muito apelidinho e fotinha ali, não sei o que, normalmente não tá bem do lado de fora. Tá pegando. Mas ali precisa estar todo dia com uma declaração e tal, parará. Quem ama não vai necessariamente para o Facebook para falar para a patroa que ela tá linda na hora que acordou, sabe? As coisas acontecem Então quem está bem consigo mesmo não precisa falar hoje eu estou de bom humor, sabe? Existem
E essa vida editada... de quando em quando a gente tem que pedir perdão por passar uma imagem que não necessariamente é a que é, entendeu? Às vezes eu lamento, né, se estou dando essa ideia, né? Não, é verdade. Por isso que às vezes eu pego um jogo não, porque tem uns 2 anos com o Palmeiras aí que eu tô deixando esse assunto de fora, mas sei lá. Não, mas a gente tá ganhando. Aliás, eu tô defendendo uma tese seguinte, vamos continuar na segunda. Não, hoje aqui vocês estão na boa. A Branca de Neve, né? A rainha dos anões. Exato. Mas, por exemplo, sei lá, vou um dia Mas o São Paulo quer contratar o motorista do Palmeiras, ouvi falar. Que já sabe todos os caminhos que faz a segunda divisão. Putz, vamos mudar de assunto aqui, que vai dar certo. Enfim, o que a gente está falando mesmo? Nós estávamos sobre essa questão das pessoas transparecerem. Da vida editada. O que não é. Então, eu estava brincando, eu vou pro Twitter para comentar a novela, para ninguém ter uma impressão falsa, como eu tô o dia todo eu posto coisas sobre livros e sei lá, às vezes eu gosto de ler alguns livros mais legais, mas eu também gosto de ler coisas que as pessoas classificam como autoajuda. Então eu leio Nietzsche, mas eu leio também, sei lá, o Max Lucado, por exemplo. Tem um texto meu que eu vou postar amanhã, 3 motivos para ler Max Lucado. Então não tenta me rotular como você está usando isso para passar a imagem intelectual. Não passar nada, vou assistir novela, vou comentar lá as tiradas disso, as besteiras que o Valcir Carrasco às vezes escreve. Aliás, vai ter lembrei o que eu postei. Postei que a Piriguete lá vai virar cantora evangélica, né? E a primeira frase que deram uma Bíblia para ela lá e creia em Jesus e nunca vai te faltar dinheiro. Vai sair isso num dos próximos capítulos. Spoiler da novela Amor à Vida. Claro que eu não fiz nenhum comentário. Precisa fazer algum comentário? Olha, qual a imagem? Agora, será que se ele for, sei lá, no Caminho da Graça, ele não vai ter essa imagem. Se ele for na Ibabe, se ele for na Bethesda, ele não vai ter essa imagem. Mas aquilo que aparece lá na televisão é isso mesmo. Culpa não é do Valcir Carrasco, não. É o que o Sérgio, autor de Bernardino de Campos, lá perto de Marília, inclusive. Voltando na questão lá que você falou do marketing na igreja ou dentro da igreja, alguma coisa do tipo. Ok, eu concordo com você e não faço nenhum favor em concordar, até porque você é o cara do marketing. Mas você, criticamente falando, você entende que a igreja, vamos colocar assim, a igreja, a instituição igreja evangélica, ela está num bom caminho à medida que usa as ferramentas do marketing para assim, tipo, fazer suas propagandas ou divulgar seus ministérios, enfim? Você acha que é um bom caminho, é um jeito legal de usar o marketing? Eu não acredito que as igrejas saibam usar aqui no Brasil. Não acredito. Acho que a minoria até conhece e saberia assim, definir. No máximo tem o seu site, tem alguma coisa. Mas o que eu procuro de alguma forma evangelizar as pessoas é para que elas aprendam na internet a fazer uma coisa que você faz super bem, que é ouvir as pessoas. A igreja, ao longo da história, é um pastor lá falando. Uma única, Na internet, a gente precisa aprender e apreender os sinais que as pessoas nos dão. Então tem pessoas que estão assim com profunda depressão e que com um tweet, um pouquinho só de sensibilidade, você consegue enxergar isso. Então você pensar no Twitter como ferramenta de propaganda, no Facebook para ganhar fãs para a sua igreja. Não, vamos esquecer o meio e pensar na finalidade. A finalidade são pessoas. Tem igrejas que tem pessoas, sei lá, no interior que não têm oportunidade de ouvir um pastor como o fulano, que daí acessam no domingo e ouve uma mensagem diferente daquilo que ela foi habituada a ler. Então, tem 500 pessoas na igreja, mas tem 1000 pela internet. Então, vamos pensar assim, nessas possibilidades legais, não como ferramenta publicitária. Acho que reduzir tudo na publicidade, assim, isso me incomoda. Vamos pensar nas pessoas. Quanto que, depois que a sua igreja teve um site, quanto que vocês estão atendendo a mais de pessoas? Acho que ser cristão, e na internet não deixa de ser diferente, é servir. Adoro o meu nome, que significa servo, porque essa é a nossa missão. Então, vamos largar a espada, que muita gente acha que a gente está numa guerra, e vamos de novo pegar a toalha e vamos servir. Quem a gente tem para que pés que a gente tem para lavar. Então,
Se a internet também não for para isso, então também não vale nada. Não adianta nem me chamar para pagar, vamos fazer isso para ganhar, claro, isso, mas se não for para aprender a servir dentro de uma igreja, assim, não consigo entender. Só para falar que eu tenho tantos fãs e a igreja X ou o pastor X tem tanto. Isso daí é aquela coisa, uma cena antológica do Porques, que eu não vou falar qual que é. Você lembra dessa aí? Você é isso que o Brega está colocando. Que eu lembro, naquelas passeatas que vieram em junho, eu vi um cartaz que dizia uma coisa assim: eu gostaria de morar nas propagandas do governo. E na época, a gente estava na rua andando aquele dia, eu falei assim, eu queria frequentar os sites de alguma igreja. Porque assim, essa questão que me parece, assim, o site ele é usado para pintar de cor de rosa a comunidade. Aqui é legal, aqui é um céu, é um pedacinho do céu. E a gente sabe que você falou do casamento, né, e da pessoa que edita a vida dele e deixa a vida dele reluzente o tempo todo. Exato, então eu acho que às vezes o problema me parece que é esse, é passar uma ideia daquilo que não é a verdade, e em termos de captar recursos, captar pessoas, quer dizer, sempre assim, do que pode vir e não do que daqui pode sair. Né? Olha, até você tem tempo, você que está aí assistindo a gente, faz um teste. Você está a fim de frequentar uma igreja, passa um e-mail para o secretaria ou alguma coisa, ou contato, ou formulário de contato do site, fala, estou precisando que vocês orem por mim. Passa para umas 4 igrejas e depois vê. Acho que a qualidade do trabalho deles na internet vai mostrar se realmente ajudaram, se você foi. Dificilmente uma igreja que se preocupa com os detalhes vai deixar o internauta, ou se não se preocupa com o internauta, provavelmente você também não vai ganhar um abraço se você aparecer lá, colar lá no domingo. Então, acho que é interessante medir a qualidade, a afetividade. Poxa, todo mundo que escreve qualquer coisinha, eu fico procurando nas redes, especialmente nas redes, assim, oportunidade de ganhar um abraço, de abraçar alguém, de falar um Deus te abençoe, ou sei lá, tô orando por você, ou tão gostoso isso, esse é o afeto, a internet, a história de virtual e real, isso é absolutamente real. Todas as cidades que eu vou, eu só coloco o rosto em amizades que já estão assim super sedimentadas assim há vários anos e eu não conhecia a pessoa. E é uma satisfação, né? Eu tenho vivido essas experiências. Uma delícia. Você chegar, e aí você tocar e abraçar, quer dizer, o afeto que já foi construído, né? Construído ao longo, né, das tecladas e conversas, enfim, né? Se traduzir lá, como no meu caso, por exemplo, nessa viagem que fiz lá no Pastel de Belém, né? Lá em Portugal. Né? Que legal, né? Que delícia. Ficamos umas 3 horas junto com gente que você só vinha teclando, né? O João Marcos de Sobral, do Ceará, pergunta se você recebe muito xingamento. Santo. Tem xingamento santo? Xingamento de Santos. Então pode dizer isso. E falando em Santos, tem o Edilson, não o Edson, de Santos. Sabemos que tudo se banaliza com o tempo, depois de um tempo vira coisa normal. Não seria o caso de honrar o nome de Jesus para não torná-lo em vão? Eu sei que muitos dos nossos banalizam com atitudes no nome do Senhor. É o recado que o Edson está dando aí. Mas o Marcos está falando a questão dos xingamentos aí. Como que você... muito, cara. Faz muito tempo que... Não sei se... Mas deu uma melhorada? Algumas... Você só se acostumou, talvez? É isso, algumas coisas. Por exemplo, o lance de eu não responder. Gente entendeu. O lance de eu não responder. Fica sem graça a pessoa ficar brigando sozinha. Não respondo porque eu não quero brigar. Não, porque eu respeito a opinião dela, o espaço está lá para ela colocar, para ela discordar. Outro lance interessante é quando a gente mudou a plataforma do blog, a gente passou a identificar os IPs internamente, e aí você começa a descobrir que algumas pessoas que brigam, elas têm múltipla personalidade, ou pelo menos assim, vários e-mails. Então ela entra com 10 e-mails diferentes, com 10 opiniões parecidas, mas aí você vai ver que é a mesma pessoa postando várias vezes a mesma coisa. Aí você fica pensando, caramba, psiquiatria. É uma falta de louça na pia para lavar, porque fica lá, sai de um, entre outros, então, sei lá, é trabalhoso, mas um trabalho absolutamente improdutivo, né? E imbecil, porque daí eu chego lá e com um clique eu apago tudo, e aí ele fica falando sozinho, então tem graça. Júlio Silveira perguntando, existe
rivalidade beligerante entre os blogueiros cristãos? Caraca. Boa, Júlio. Olha, tá falando com o cara certo. Rivalidade beligerante, isso que é beligerante. Pode ter uma rivalidade pacífica também, seja isso. Eu imagino que possa até existir, mas acho que existe espaço para todo mundo. Cada um transita num segmento. Eu procuro primeiro me manter longe desse tipo de disputa do blog X contra o blog Y. Ao contrário, tento abrir, compartilhar a audiência que eu tenho com gente iniciante. Então tem lá banner de todo mundo, posto textos às vezes de moleque que acabou de abrir o blog. Então não tenho tempo para isso também, mesmo porque trabalho especialmente no segmento literário, com cultura, com várias editoras, com vários estilos. Então não dá. Se não combina com o meu trabalho e não combina comigo, eleger inimigos. Eu tenho, se alguém me perguntar quem é o seu inimigo, tenho um inimigo, e também não é exatamente o diabo, mas acho que o meu inimigo assim, de ministerial, de sacerdócio, é a ignorância. E eu considero essa beligerância entre blogueiros também como ignorância. Então não é uma coisa que eu vou combater. Não vou entrar nessa nunca. Tem aí gente? Não. Assim, você falou agora há pouco e eu fiquei aqui pensando, e é uma coisa que penso, essa coisa não há muito de longevidade na internet. Quer dizer, tudo fica velho muito cedo, né? Do que você postou, eu já vi post seu, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Quer dizer, quando dá meia-noite, né, aquilo das 6 horas, ele envelheceu de um modo, por todos os motivos, não é? Isso não dá assim, não dá uma sensação assim, ruim, no sentido de eu queria fazer alguma coisa que fosse mais perene? A gente conversou antes de filmarem a gente aqui, a gente estava falando sobre isso. Você ter um blog de entretenimento é uma coisa assim que a minha terapeuta durante um bom tempo trabalhou, porque eu entrava em crise, né? Tipo, eu estou ajudando as pessoas a gastar o seu tempo na internet. Então, aí o que você faz? Qual que é o caminho? Eu não vou deixar de colocar entretenimento, mesmo porque eu acho interessante, mas ali no meio do entretenimento tem algumas pepitas, tem algumas reflexões pequenas, tem algumas frases que a pessoa pode carregar. E acho que, assim, pensando, usando até um dialeto evangélico, acho que existe um espírito por trás daquilo que você está fazendo. Então, de alguma forma, quando as pessoas chegam e me conhecem, em 5 minutos falam, nossa, eu sou íntimo seu e só agora eu estou te vendo. É porque, assim, eu estou inteiro ali. Então, a gente está falando, é igual você sair com um amigo, a amizade é alicerçada naqueles momentos em que você está falando de futebol, em que você está jogando conversa fora. Não existe um papo sério para alicerçar a amizade todo, né? o tempo Porque todo. Ninguém aguenta. Quem aguentaria? Então, não é discutir a relação que faz o casal, não é agradável, não é essa parte que solidifica o amor, mas o bombom, as flores, aquele papo, a brincadeira com os filhos. Então, acho que é a vida. Então, é o lance de você, que eu falei várias vezes Até hoje. porque talvez entretenimento, Sérgio, tem essa ideia assim, é o que você faz entre uma pepita e outra, né? É verdade. Né? Quer dizer, você tem esse caldo. Entre uma coisa e outra que é mais importante, ou que talvez tenha mais substrato, você tem um espaço. E como que você vai usar esse espaço? E é um espaço. Você vai entreter entre um e outro. E que precisa ser preenchido, né? Porque senão fica um mero espaço, né? Mas uma vez preenchido, né? Aí é o desafio diário, é o desafio que eu disse da relevância, de você tentar ter o privilégio da atenção das pessoas durante alguns minutos. E cabe também o usuário, vamos dizer assim, o cara que está na internet, ele ter a maturidade de saber fazer as suas pausas, né? Quer dizer, de ter a hora do momento de que tem substância, que é alguma coisa que você está chamando dessa pepita, que, putz, isso falou comigo legal. Tem esse momento que é meio de entretenimento, que ele vê aqui, vê ali, tem hora em que ele vai se desligar
Do tipo assim, agora eu preciso dar um tempo. Tem um Vai Corinthians, né? Bom, eu estou anunciando, geralmente ali em cima eu estou anunciando um monte de livros, ou seja, existe um recado, uma mensagem subliminar ali. Desliga essa coisa e vai ler um pouquinho também, se você não quiser ser tão burro quanto eu. Pode ler na Agora versão. Ler um pouquinho. Agora ler na versão digital, inclusive. Aí é um comentário, né? Até para você comentar, né? Mas é comentário de comentários, né? Tem muita gente que nos olha, né? Aqui e nas outras mídias onde estamos, e aí brota às vezes aquelas sensações assim do tipo, pô, eu tenho tanto conteúdo e não consigo, já tentei, mas não consegui e tal. E para alguns, eu tenho dito assim, Fernando, a gente caminha há 25 anos, e o Fernando lembra quando eu construí meu primeiro mailing, né? Foi logo no começo da internet, quando nós tínhamos o nosso café com pastores a cada sexta-feira, e que eu semanalmente acrescia nomes àquele mailing, e-mails àquele mailing, e me comunicava com aqueles irmãos. E eu tenho esse e-mail até hoje, e ele hoje é de milhares. E a partir uma bela grana esse não, e a partir daquele, mais do que isso, quer dizer, a partir daquele tempo, é uma atividade, como você, muito mais do que eu, que gasta o meu tempo, é onde eu estou, não é? E alguns eu já escrevi um mês, falei assim, o Sérgio está fazendo isso há 8 anos, sem parar. Olha, né? a edição... Eu e o Fernando, nós estamos aqui nessa edição de 150 e tantos programas, quer dizer, porque eu fiz um ou outro e tal, mas não teve isso, não teve aquilo outro. Eu falei assim, mano, aquela questão coisa da permanência, do perseverar. E óbvio também observar-se no sentido de se o que está dizendo, o conteúdo, o talento que tem é para aquilo mesmo, porque alguns terão talentos para outras coisas, não necessariamente para isto, não é? Mas eu estou comentando isso para você comentar no sentido de encorajar até a outros tantos que tem muita coisa legal, mas se intimidou. Porque ele colocou lá, ninguém curtiu. Cara, mas você caiu de paraquedas no Facebook, que tem 1 bilhão de pessoas, e você quer que as que nem sabem que você existe, né? Aquela frase do 98% de transpiração e 2% de inspiração, acho que deve ser assim, 99, não sei o que de transpiração, e o resto sobra alguma coisinha para inspiração. Esses dias eu estava numa apresentação para um cliente, daí eu parei assim para fazer um retrospecto rápido só de newsletter semanal, por exemplo. O VidaNet foram quase 500 edições, quase 500 semanas. Isso dá quase 10 anos, né? Uns 9 anos aí. Dá muita coisa. Essa outra newsletter, que esse ano passou a ser 2 vezes por semana, já está na 300 e não sei o quê. São 800 semanas. O Pavazini? O Pavazini, né? Pô, assim, 800 cara, semanas. 800 semanas. É semana pra caramba. Não é possível. Não sei nem quantos anos dá isso, mas sei lá, assim, uma doideira. Se você pensar em 8 a 12 posts diários no Pavablog em 8 anos, sei lá, são 40, 50 mil. Então, quando a gente fala 5 milhões por semana, os 2 aí sim aumenta o nível do sucesso do Porta dos Fundos, que 2 milhões por dia em um ano. Nossa! Olha só a competência deles, como foi muito maior do que a nossa. É para aplaudir. Aí o Fábio, poxa, é a molecada. O Tiago, lá de Belém, ele está perguntando da Zona da Reforma. A Zona da Reforma. Eu ia falar disso. Pô, Tiago, obrigado, Eu ia falar disso. Vamos fazer isso. Porta da frente. Vamos fazer isso de novo. Então, a Zona da Reforma. O Vonei, o Anner, a Ju, né? Um monte de gente. Foi uma delícia. Foi um período delicioso. O que aconteceu? Existe uma outra Zona da Reforma hoje, inspirada naquela, mas é um grupo secreto dentro do Facebook. Deve ter gente assim, podia falar que é um grupo secreto ou não. Onde a gente faz a mesma coisa, só que tudo pela internet, conversa e tal. Mas sinto muita vontade, se tiver paulistanos aí a fim de a gente, sei lá, uma vez por mês se reunir. Era aqui pertinho, ali na Pompeia, no bar ali na Pompeia, onde a gente gravava o papo, e era justamente por esse descompromisso, por essa falta de formalidade na hora de comentar as coisas, muita gente assim ficou assustada e tal, e acho que hoje a internet já proporcionou o ambiente para isso, né? Na época muita gente ficava olhando o discurso X ou o copo Y lá, então uma coisa assim. Mas eram momentos assim deliciosos, pessoas diferentes que tinham entre comum
o amor por Jesus, sentar para bater papo num bar. Que coisa mais deliciosa que isso? Nada. Zona da Reforma, tá aí. Desculpe o transtorno, estamos em obras. Muito bom, mas olha, retorne, viu? Ou não, era o contrário. Desculpe as obras, estamos em transtorno. Foi do Wilson Antonioli. Muito bem, muito bom. Muito bom. O Thiago Azevedo, falando uma coisa sobre o que falou aqui, diz o seguinte, que alguém uma vez para ele disse para a esposa dele o seguinte, que ela era uma mulher de muita sorte porque ela era casada com um poeta. Como se eu vivesse 100% do dia escrevendo ou fazendo poesia. Que é aquela ideia assim, qualquer imagem que você tem do cara, por conta de que ele só posta isso. Pô, esse cara é intelectual, ele é um poeta, ele é sensível assim, demais. Fala com a Laodiceia, conversa com ela. Ou então ela diz assim, vem ver aqui como é que Não, é assim, um caminho muito interessante, o lance de você desconstruir a imagem. E eu já passei por várias, assim, repetidamente por uma coisa muito interessante. A pessoa descobre o blog. Homem, mulher, tanto faz. Daí vai lá. Ela lê alguma coisa que eu escrevi, lê um texto meu. Aí a pessoa escreve, vira fã e tava. Daí começa todos os dias, interage, faz aquela coisa. Aí um dia ela descobre que você apertou a pasta de dente no meio e não na ponta. É assim, né? No casamento é assim, né? Ou que dormiu com o cobertor para cá, ou que pôs a toalha molhada na cama, aquelas coisas de casal assim. Aí fala, não é possível. Você não faria isso. Não. Aí você não é mais você. Não é mais você. Você deixou de ser você e você passou a ser uma coisa etérea, uma projeção que a pessoa tinha em cima de... Então, assim, é muito complicado. Eu tento ao máximo, assim, sei lá, com uma roupa, com uma palavra, de alguma forma quebrar para não ser enquadrado, né? Aquela coisa de você entra na igreja, assim, chegou a resposta de oração, chegou o varão, Pô, nem vou fazer piada com a história do varão. Cara, assim... Pô, até o Werner Cachel fazia, que fez a tradução da Comissão da Linguagem de hoje, desceu o cacete mesmo por causa dessa questão como vocês fazem uma tradução com a linguagem de hoje, que muda. Aí ele fala, pô, mas vocês usam ainda essa tradução, esse tal do varão, que não pega bem esse negócio. Então, assim, por isso que é legal ter esse tipo de papo, uma oportunidade da pessoa falar, putz, ele é raso, eu achei que ele fosse intelectual, nossa, ele falou tanta besteira, é isso mesmo, sou eu, como diria a Xuxa, é o meu jeitinho, eu sou assim. Muito joia. Muito bom, muito bom. Legal, a gente está... estamos chegando assim, tentando não, nós estamos falando aqui é muito responsável e sério, né? Mas assim, talvez para ir para os fechamentos, né? Perspectivas, pensando em termos... A Zona da Reforma era uma coisa assim de crítica e autocrítica ao ambiente, não é? E nós falamos aqui um pouco também sobre isso, e nós vivemos dentro desse chamado mercado religioso. O que você imagina em termos de perspectivas? Cara, no que isso vai dar, por exemplo? A gente fica, às vezes, ouvindo, às vezes não, né? De quando em quando estamos ouvindo gente dos bastidores desse mundão e sabe-se dos acordos que estão sendo feitos aí, por exemplo, para se ter uma maioria evangélica no Congresso, para se ter presidente evangélico, para se ter, enfim, assim, no que eu penso assim, um Talibã evangélico. Passa isso pela tua cabeça, você acha que isso pode acontecer? E se acontecer, nós vamos para onde? Cuba? Olha, eu vou usar todas as minhas forças para que isso não aconteça, todas as minhas redes todas as minhas mídias para que isso não aconteça. Mesmo porque eu curto política, acho assim, essencial a gente estar envolvido, a gente discutir, a gente entrevistar os candidatos, tudo, acho isso bem legal. Mas eu fico pensando assim se você quer desacreditar da humanidade, você entra em qualquer site na área de comentários. Assim, 5 comentários que você lê, você vai achar que está precisando de um outro dilúvio ou de alguma coisa assim, porque você perde a esperança na humanidade. Então, eu acho que não dá tempo da gente discutir as filigranas, as firulas agora. Acho que a gente está num tempo da gente assim, retomar a nossa essência.
E Jesus falou que a gente seria conhecido pelo amor. Então, não por ter razão, ou não por ter construído leis cristãs num país, não. Cada vez que alguém olha para um cristão e não vê amor, a gente está assim, emaciando o brilho de Jesus que deveria estar na gente. Então, vamos resgatar, e no meio dos cristãos, em vez de falar o que nos separa, então vamos pegar aquilo que nos une, que é o amor, que é o sacrifício de Jesus, que é a fé. Então vamos fazer força para que as pessoas enxerguem na gente esse amor de Jesus. O resto depois a gente discute em casa, faz alguma outra coisa. Mas acho que a gente está vivendo assim, um período de ódio. Ontem estava com alguns amigos examinando uns textos sobre a Deep Web. Se o que a gente vê já é horrível, imagina então a perversidade que não é possível que não tenha um monte de pastor e um monte de crente chorando hoje de ter visto aquelas imagens. Será que a gente vê passando o vídeo e tudo é tão online que a gente perdeu a sensibilidade? Assim, a minha oração é que Deus assim, nos dê um batismo de sensibilidade para aquilo que está acontecendo. Então, em vez de pensar em projeto, a bancada evangélica, não sei o que, vamos pensar em quem está aí passando fome, em quem está... como que a gente pode se mobilizar para melhorar as condições do país. Algumas coisas deram certo aí depois das manifestações. Então vamos continuar, não vamos parar. Vamos fazer essas manifestações internamente, dentro da igreja, dentro da sua igreja, dentro da minha, dentro de nós mesmos. Dentro de nós mesmos. Enfim, acho que assim, retornar ao primeiro amor e retornar ao primeiro fundamento. Primeiro amor. E permanente amor. Isso. É interessante porque ela fala assim, você abandonou seu primeiro amor, volta, o texto, tentando ser agora mais textual, volta à prática das primeiras obras. Então é interessante que assim, que é um amor que tem a ver com uma praxis, uma prática, uma ação, que sai do discurso, sai da busca pelo poder. E eu acho que é isso mesmo que você está colocando, Sérgio. A questão assim, da igreja de Jesus, ela mostrar a face de Cristo. No mundo de hoje tem a ver com a expressão prática do amor. Aliás, falar em expressão prática do amor é uma redundância, quer dizer, a expressão do amor. Amor é amor. Que toca, que cuida, que vai atrás, que chora, que se alegra. Então tem isso tudo. Pra fechar, o Dani tem uma pergunta, o Daniel Choi. Dani, qual é a pergunta? Fala, Daniel. Põe aí na tela. O Dani. Ô, Dani, caramba! Fala ao vivo e a cores, Daniel. Então você faz a pergunta. Não, ele colocou assim, pergunte pro Sérgio o que ele acha do Koinonia Online. Eu falei, super gostoso, tá aqui, a gente tá pertinho, fisicamente, geograficamente, inclusive. Espero voltar outras vezes, como espero estar lá no caminho também com vocês. Foi super gostoso aquela última vez. Aquela vez, né? Foi bom, vamos fazer. Aí. Não, só para da minha parte fechar, assim, você falou que o Pava Blog é lido, né? Visto por 60% de gente fora do chamado arraial cristão evangélico. Eu imagino que seja em torno disso. Quem são estes, né, como você os considera? Né, pensando até na experiência que nós vivemos com Francisco, o Papa dos católicos. Aliás, que a mim me encantou muito. É a pergunta do Obadias de Deus, lá de Santo André. O Obadias, a turma dele teve lá no caminho do amigo, o Brasilis. Foi muito bom, Obadias. A pergunta que ele mandou no e-mail, parecida com essa. Assim, eu tenho, às vezes, né, tenho tido dificuldade nas nomenclaturas, no vocabulário, né, nos vocábulos que a gente utiliza à medida que os utilizamos, separando um grupo do outro e colocando linhas divisórias, etc. Né? Como é que você está vendo isso assim? A gente já usou a palavra responsabilidade. Posso até acrescentar do dialeto bíblico temor e tremor, porque num culto que teve logo depois da minha formatura, eu levantei o canudo e falei: eu quero te servir como jornalista, como um sacerdócio. Eu levantei, lembro assim, foi super bonito. E todas as vezes em que a palavra evangélico, cristão ou crente, que é a pior de todas, é usada, normalmente como um adjetivo significando alguma coisa de má qualidade. Então, isso é coisa de crente. Então, o fato de
em qualquer área, seja na música, seja como jornalista, como blogueiro, nas redes sociais, a responsabilidade de, não, isso aqui ele faz super bem, e daí sempre alguém vai falar na sequência, e ele é cristão. Normalmente isso acontece. Então, transformar a palavra cristão, resgatar o sentido de adjetivo de uma coisa legal, assim, eu tenho dedicado a minha vida para isso, em absolutamente tudo aquilo que eu faço. Então, quero ser o melhor blogueiro, não para que ganhe o troféu da... nem sei, acho que nem existe. Blog de ouro. Blog de ouro. Não, eu quero mostrar para a molecada que está começando, você que está com o seu blog começando agora e que teve 200 cliques, pô, eu quero mais é que você seja enorme, que você pense alto, que você faça uma coisa de qualidade e não, assim, que muita gente veja aquilo que você faz. E a internet é isso. Não tem como você falar, não, aqui é para atingir... Não, é para atingir todo mundo. Ontem eu tava... Pô, tem um monte de gente, tem uns famosos aí que me seguem, eu fico olhando assim, eu falo, meu Deus, nossa, eu sou tão ralo ainda, e olha, fulano retweetou, outro comentou, outro isso, outro aquilo. Tanta gente legal aí falando, e os caras estão... me privilegiando com um pouquinho de atenção. Então, até no meio da brincadeira, assim, sei lá, um senso de responsabilidade assim, muito grande. Legal. Legal, Sérgio, obrigado pela sua tarde com a gente aqui. Com vocês. Vamos ter outras vezes. Beijo para vocês aí que assistiram. Obrigado pela paciência. Obrigado por você que mandou seus e-mails aqui, ajudou a enriquecer o nosso papo, e a gente na próxima quinta. Vai no Pava Blog, lê o Pavazine, vê o papo na rede. E segue o @Pavarini. Segue o @Pavarini. E visite o Cononia Online do Daniel Choi. Nosso. Pessoal, até a próxima quinta. Beijo da minha parte. Valeu. Até.